Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos pelos livramentos, nós te agradecemos porque nós temos saúde e aqui estamos na tua casa, meu Pai. Muito obrigada porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá calma, o Senhor nos dá serenidade, o Senhor nos dá tranquilidade, meio em meio a tantas dificuldades que nós temos na vida, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor está sempre presente ao nosso lado, nos direcionando, nos apontando, Senhor, o local certo a seguir. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas
falhas, pedimos que o Senhor continue no nosso meio, falando, tocando aos nossos corações, logo mais através da Tua palavra, meu Pai, falando com cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada visitante aqui presente. Muito obrigada por cada irmão que dedicou a Ti seus dízimos e também suas ofertas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, Senhor. Muito obrigada por tudo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8. A parábola do amigo importuno. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versos de 5 a 8. A parábola do amigo importuno. São apenas 4 versículos. Abra sua Bíblia se você está com ela. Você pode também acompanhar a leitura aqui no Data Show, caso você esteja sem a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus a partir desse momento. Assim diz o Senhor: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós que, tendo um amigo, e este lhe procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Amém? Os irmãos podem se sentar. As parábolas de Jesus, meus irmãos, já há alguns domingos que estamos nos dedicando ao estudo dessas maravilhas textuais, dessas comparações, desse recurso didático muito utilizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o intuito de comunicar as verdades do reino. E nessa noite, então, meus irmãos, nós analisaremos mais uma dessas parábolas, dessa vez a parábola do amigo importuno. Nesse contexto, meus irmãos, Jesus compara aqui uma verdade espiritual muito preciosa para a vida cristã com essa situação de um amigo que procura o outro à meia-noite para pedir 3 pães emprestados, certo? E esse amigo que é ali importunado à meia-noite se levanta então e diz: Ora, rapaz, eu já estou deitado, meus filhos já estão deitados comigo, a porta está fechada, eu não vou levantar para poder te entregar esses 3 pães, não. Mas Jesus insiste em dizer que esse amigo que está importunando o outro acabará, no final das contas, recebendo o que ele quer, ou pela amizade, ou pelo infortúnio. Certo, meus irmãos? E o que Jesus quer nos ensinar por detrás dessa parábola, meus irmãos, é algo muito interessante. Só que para nós entendermos isso, nós precisamos recorrer ao contexto imediatamente anterior e posterior ao dessa parábola. Então peço que você abra a sua Bíblia aí e olhe aí os versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 11 e depois os versículos 9 a 13. Nós vamos fazer a leitura desse trecho aqui agora. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Olha só, meus irmãos. No início do capítulo 11, Jesus vai falar aí sobre a oração dominical, a oração modelo, certo, meus irmãos? Não é uma reza, nós já falamos muito sobre isso aqui, já instruímos os irmãos na escola bíblica dominical. A oração do Pai Nosso não é uma reza, não foi algo que Jesus deixou para ser repetido, certo? Constantemente, foi apenas um modelo deixado por ele,
que contém as partes que devem compor uma oração, e ao olhar para a oração do Pai Nosso, nós devemos então fazer a nossa própria oração, certo, meus irmãos? Jesus deixou um modelo de oração e não uma reza, algo para ser repetido inúmeras vezes. Então olha só, capítulo 11, versos 1, 2, 3 e 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Esse então, meus irmãos, é o contexto imediatamente anterior a esta parábola. Aqui nesse contexto, Jesus está tratando da oração, certo? Gravem isso daí. Vamos ler agora o contexto imediatamente posterior, os versículos de 9 a 13. Olha só. Jesus incita a orar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Mais uma vez, meus amados irmãos, Jesus está aqui tratando da oração, da importância, meus irmãos, de nós, enquanto filhos de Deus, colocarmos os nossos clamores, os nossos agradecimentos, as nossas petições, enfim, da importância de nós, enquanto filhos de Deus, colocarmos diante do nosso Pai as nossas orações. Amém, meus irmãos? Pois bem, meus irmãos, tanto no contexto imediatamente anterior quanto no posterior, Jesus está falando de quê? De oração. Então é óbvio, meus irmãos, que para nós entendermos o significado dessa parábola, nós precisamos olhar para ela dentro desse contexto. Jesus, ao contar a parábola do amigo importuno, ele está tratando também da importância da oração na vida do crente, na vida do discípulo. Orar, meus amados, é falar com Deus. Eu já disse isso aqui, meus irmãos da Segunda Igreja, e não só aqui. Qualquer lugar que eu sou convidado a pregar, que eu vou tratar desse assunto, eu afirmo a mesma coisa e eu volto a repetir. É inadmissível que alguém que se considere filho de Deus passe um único dia sequer sem falar com aquele que ele chama de pai. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mãozinha. Bom, se você é pai e mãe, você espera que o seu filho converse com você todos os dias. Espera ou não espera? Se porventura o seu filho fica um dia inteiro sem conversar com você, você vai pensar, a menos que você seja um pai ou uma mãe muito desnaturado, certo? Mas você vai pensar o quê? Que algum problema tem. É ou não é verdade? Mas o que um pai e uma mãe esperam de um filho? Diálogo, conversa, certo? Alguma coisa seu filho tem que te falar, certo? Ele vai reclamar de alguma coisa, vai murmurar de alguma coisa, vai agradecer por outra, vai pedir muito, certo? Que filho pede pra caramba, não é verdade? Filho pede muito. Mas o fato é, meus irmãos, que presta atenção aqui, entre pais e filhos precisa haver o quê? Diálogo, precisa haver conversa. Ora, meus irmãos, nós estamos acostumados a chamar Deus de Pai, não é verdade? Deus é nosso Pai celestial. Deus é o nosso Criador, é o nosso sustentador, é o nosso provedor. Deus é nosso Pai. Tá, que Deus é Pai, eu sei. Mas e você? É de fato filho? E se você já é filho, o seu comportamento
tem sido o comportamento de filho? A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos receber em nossas vidas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo e o reconhecem publicamente como Senhor e Salvador de suas vidas, a estes Deus tira da condição de meras criaturas rebeldes e transforma então essa criatura rebelde e pecaminosa. Deus regenera essa vida, justifica essa vida e faz dela um filho, uma filha de Deus. Tudo isso, meus amados, pela fé, pela atitude que o próprio Deus gera em nossos corações, de crer nele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Uma vez então, irmã Jaqueline, que você fez uma aliança de fé com Jesus e se tornou filha de Deus, agora, irmã, você precisa ter atitudes de filha, certo? Todo pai e mãe aqui educa e ensina o seu filho no caminho que se deve andar. O nosso Pai que está nos céus também nos educa, também nos ensina o caminho no qual nós devemos andar. Esse caminho, meus irmãos, está evidente para todos nas Escrituras Sagradas. Os mandamentos, as ordens de Jesus Cristo estão expressas na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ler, meditar, compreender e praticar. Viver. E uma dessas ordens, meu caro irmão Adair, uma dessas atitudes, que aliás, meus amados, está naquele rol que eu costumo chamar de práticas simples da vida cristã, ou disciplinas diárias da vida cristã. Quando nós falamos, meus irmãos, de disciplinas diárias da vida cristã, nós estamos falando daquelas coisas que são essenciais para a vida do crente e que devem ser colocadas em prática não uma vez na semana, não uma vez no mês, não uma vez no ano, mas todos os dias da sua vida. Essas disciplinas, meus irmãos, da vida cristã são diárias. E quando nós falamos de disciplinas da vida cristã, nós falamos de meditar nas Escrituras de dia e de noite. Nós falamos de jejuar. Nós falamos, meus irmãos, de comparecer, de participar efetivamente das atividades da igreja, da comunidade local da qual nós fazemos parte. E como eu disse no início aqui, meus irmãos, há implicações sérias para aqueles que deixam de participar das atividades da igreja. E há também implicações sérias para a própria igreja, quando alguns de seus membros deixam de participar de suas atividades. Isso é muito sério. Tudo isso, meus irmãos, é disciplina diária da vida cristã. E dentre este rol de disciplinas, está, meus irmãos, uma que é muito importante: a oração. Nós não podemos falar em vida cristã sem oração. Nós não podemos falar de igreja, meu irmão, sem oração. Igreja que não ora, desaba. Um dos pilares, meus irmãos, de sustentação da igreja no Novo Testamento, na era dos apóstolos, foi a oração. Nós observamos, meus irmãos, quando lemos Atos dos Apóstolos, que enquanto os apóstolos estavam lá presos, o que os crentes estavam fazendo de casa em casa? Orando. E as orações desses crentes arrebentavam as cadeias, estremeciam as cadeias, libertavam os apóstolos, encorajavam os apóstolos na pregação do Evangelho. Sem oração, meus irmãos, a igreja não avança. Sem oração, a sua vida não vai para frente. Novamente eu vou repetir: como é que pode um filho passar um dia inteiro sem falar com o seu pai? Como é que pode você passar um dia inteiro, você acorda lá pela manhã 6 horas,
vai lá entregar seus filhos na escola, vai trabalhar, almoça, lancha à tarde, janta, sai para passear, chega em casa de noite, você tem coragem de deitar a sua cabeça no travesseiro sem falar com Deus? E não me venha com aquela conversa, eu oro o tempo inteiro. Vai mentir para outro, rapaz. Eu estou o tempo inteiro no espírito da carne. Quando a palavra de Deus fala de oração, Jesus diz: entra para o teu quarto, dobra o teu joelho e ora ali, onde Deus vem em secreto. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra homens e mulheres ao longo do Gênesis até o Apocalipse, que se retiravam por longos períodos para se dedicar especificamente à oração. Oração, meus amados, é momento de intimidade. Você precisa ter seu momento de intimidade com Deus. E quem não faz isso, vive uma vida espiritual paupérrima, pobre, horrível, que contribui para o decréscimo, não apenas de si mesmo, mas também para o decréscimo da comunidade onde você está inserido. A sua falta de oração empobrece a sua vida espiritual e empobrece também essa igreja. Todos os dias, meus amados, estou eu aqui com 2, 3 pessoas pela manhã orando. Eu, o irmão Cleiton, Ramsés, a Jaqueline, irmão Luiz, quando o irmão Luiz fala para mim que vai viajar, eu já começo a me dar um certo pânico. Que eu vou pensar, pronto, vai eu e o Cleiton para a oração hoje. Aí chega no culto de quarta-feira, culto de estudo bíblico e oração. Aí chega na quarta-feira, eu venho na quarta-feira aqui, preparo o estudo, que aliás foi votado pelos irmãos, certo? Os irmãos decidiram, vamos estudar o Eclesiastes. Estamos estudando o Eclesiastes, certo? Preparo o culto, prepara a mensagem, certo? Sai cansado do trabalho, porque eu trabalho assim como você, viu? E sai tarde. Tem vezes que eu saio do fórum, põe um pé dentro de casa e já deixo o outro de fora. Só para poder pegar minhas coisas, já entrar dentro do carro de volta e vir aqui para a igreja. Chego aqui, 10, 15 pessoas, num universo de mais de 100, entre membros e congregados que compõem essa igreja. Num culto que é de estudo bíblico e oração. Aí temos no domingo 19 horas reunião do grupo Ebenezer, que é reunião de oração. Quantas pessoas participam da reunião do grupo Ebenezer? Não, quero saber quantas. 6 pessoas. Aí a minha pergunta é, meus amados, tudo bem, às vezes a pessoa não pode vir no Falando com Jesus, tudo bem. Aí, irmão Jaqueline, às vezes a pessoa também não pode vir no culto de quarta-feira, né? Porque às vezes ela trabalha ou estuda, tudo bem. Aí eu vou entender que às vezes sabe-se lá por que a pessoa também não pode vir na reunião de oração do grupo Ebenezer, certo? Tudo bem. Não pode participar da oração na igreja de jeito nenhum. E a pergunta que eu faço é, e na sua casa, será que você tem orado? Se eu perguntasse aqui de um por um, qual é o momento do seu devocional no dia? O que você me diria? Pastor, todos os dias, das 7 às 7:30 da manhã, eu estou lá em casa, lendo as escrituras e orando. Pastor, todos os dias, das 3 às 3:30, ou das 6 das 18 às 19, das 20 às 22, das 23 às 0, de 1 hora da manhã até as 2 horas da manhã. Eu não sei. Mas se eu perguntasse para cada um de vocês, qual é o momento da sua devocional todos os dias?
Você me passaria esse momento? Você diria, não, todo dia nesse horário que eu estou lá fazendo. Até onde você pretende chegar com uma vida espiritual tão medíocre? Até onde você pretende chegar? No céu? Certeza que você quer ir para o céu? Certeza que você quer ir para o lado de Jesus? Certeza que você quer ir para o lado de tantos homens e mulheres que são citados nessa Bíblia, que foram inclusive capazes de morrer em prol da causa do Evangelho? Homens que tinham uma vida de oração e de intimidade com Deus evidente. Você se acha mesmo digno de estar do lado desses homens no céu? Não sendo capaz de orar por 15 minutos todos os dias? Na igreja, meus irmãos, nós estamos acostumados a ouvir muitas reclamações. Se a igreja não cresce, é reclamação. Se a igreja cresce demais, é reclamação, certo? Se está faltando arrumar isso, é reclamação. Se está faltando comprar aquilo, é reclamação. Há uma série de circunstâncias dentro da igreja, meus irmãos, que gera reclamações. Mas o que mais contribui, meus irmãos, para o insucesso de uma igreja é a falta de oração. É a falta de compromisso e dedicação para com Deus nessas disciplinas que são básicas na vida cristã. Tem muita gente, meus irmãos, querendo avançar para águas mais profundas na sua vida espiritual, mas que não aprendeu a nadar nem no raso. Se nós não somos capazes de cumprir os básicos, o básico da vida cristã, como poderemos nós, meus irmãos, avançar, conhecer Deus ainda mais em profundidade e intimidade? Sem oração, meus irmãos, a igreja não é nada. Sem oração, a nossa vida espiritual não é nada. Tempo você tem de sobra. O que te falta é administrá-lo de forma correta e privilegiar nesse tempo todo que você tem as coisas de Deus. Porque é o reino de Deus e a sua justiça que devem ser buscados em primeiro lugar, para que tudo o necessário depois nos seja devidamente acrescentado. Nessa parábola, meus irmãos, Jesus vai falar da oração. E Jesus vai falar aqui, irmã Jaqueline, que oração, minha irmã, não é um pouquinho só, certo? Que oração, irmã, ela precisa ser insistente. Nós, às vezes, meus amados, apresentamos os nossos clamores para Deus 1, 2 vezes, e depois o negócio não acontece, a gente simplesmente desiste. A nossa fé, meus amados, em inúmeras situações, ela é tão pouca, que nós oramos uma vez para Deus, colocando aquele pedido em xeque, certo? E se a resposta não vem de imediato, nós não falamos naquilo nunca mais. E o que essa parábola vem nos ensinar, meus amados, é que no que diz respeito à oração, irmão Adair, nós precisamos sim sermos insistentes. Jesus aqui, meus irmãos, está contando a história de um amigo que meia-noite chegou na casa do outro amigo e pediu para ele: meu amigo, acorda, eu preciso de 3 pães, porque chegou um companheiro lá em casa e eu não tenho nada para oferecer para ele. E esse amigo estava lá dormindo, meia-noite, né? Ele levanta e eu falo: rapaz, meia-noite, eu já estou deitado, meus filhos estão deitados também,
não vai ter como eu levantar para te dar esses pães, não. E o texto continua dizendo que aquele amigo ia continuar insistindo, porque o resultado no final das contas, meus irmãos, ia ser um só: ou ele seria atendido por conta da amizade, ou seja, aquele amigo ia se compadecer dele, em virtude da amizade ia dar o que ele queria, ou então, rapaz, esse rapaz já está me chateando, vou dar esse negócio logo para ele, que é para ele me deixar em paz. O que Deus está nos ensinando aqui, meus amados, é que no que diz respeito à oração, você deve ser perseverante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus, meus amados, como nosso Pai, não lhe dará uma pedra no lugar de um pão, não lhe dará um escorpião no lugar de um ovo. Deus, sendo nosso Pai celestial, Ele atenderá o seu clamor, desde que você tenha fé verdadeira, desde que você seja de fato perseverante, desde que você compreenda que, como filho de Deus, você precisa orar sim. Não é orar um pouquinho aqui ou acolá, é orar em todo momento, é ter diariamente o seu momento de intimidade com Deus, em que você depositará diante dele as suas angústias, as suas aflições, as suas petições e também as suas gratidões. Deus, Ele quer te ouvir, e Ele não se cansa. Olha só que coisa maravilhosa. O amigo humano, ele pode se cansar do seu infortúnio e te dar o que você quer só para te descartar. Mas Deus, Ele não se cansa das suas orações. Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não se cansa de você, mas Ele quer que você peça, Ele quer que você ore, Ele quer te ouvir falar. Insista, seja perseverante. Você já concretizou todos os seus sonhos? Todos os problemas da sua vida já foram resolvidos? Você tem algo para pedir a Deus? Sim ou não? E por que você não tem orado? Por que você não tem insistido na oração? Esta igreja, meus amados, tem motivos para agradecer a Deus? Essa igreja tem motivos para agradecer a Deus? Essa igreja tem pedidos para apresentar a Deus? E por que você não tem orado por esta igreja? Se você tem pedidos, se você tem clamores, se você tem gratidões, se esta igreja tem motivos de gratidão, se essa igreja tem suas preocupações, suas aflições, seus pedidos, por que nós temos nos calado? Por que nós não estamos orando? A palavra de Deus, meus amados, vai nos dizer lá nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. A oração, meus irmãos, é importantíssima na vida da igreja. E nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero fazer aqui um convite diferente. Se você, por alguma razão, tem deixado de orar, se você por alguma razão desistiu de apresentar algum clamor, algo que você precise, uma petição ou mesmo uma gratidão que você tem no seu coração diante de Deus, por já não acreditar mais que isso possa ser concretizado, eu quero chamar a sua atenção para essa parábola de hoje, que nos mostra da importância de insistirmos na oração.
E eu quero pedir a você nesse momento, que se você tem de fato motivos para orar, que você, no lugar em que você está, pelo menos aqui nesse instante, dobre os seus joelhos, curve os seus joelhos diante desse banco em que você está, e aproveite essa oportunidade nesse instante para apresentar a sua oração diante de Deus. Esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Se você tem motivos para orar a Deus e por alguma razão tem deixado de colocar esses pedidos, essa gratidão, essas angústias, essas aflições diante de Deus, você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. E eu quero separar aqui, meus irmãos, um minuto. Eu quero deixar um minuto para que você fale com Deus nesse momento, para que você apresente os seus clamores, para que você peça perdão a Deus, para que você apresente a sua gratidão a Deus. Ore nesse momento, e em seguida eu estarei orando com você. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na nossa falta de disciplina, na nossa falta de compromisso, na nossa falta de dedicação, que tantas e tantas vezes tem nos feito deixar de lado momentos tão importantes para a nossa fé e para a nossa intimidade com o Senhor. Momentos, ó Pai, em que nós deveríamos nos dedicar à oração e falar com o Senhor abertamente, como nosso Pai Celestial que o Senhor é. Quantas e quantas vezes, ó Pai, temos colocado outras coisas no lugar desses momentos preciosos. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós levantamos sem agradecer a Ti. Passamos a tarde sem falar com o Senhor. Deitamos sem falar com o Senhor. E isso, ó Pai, se repete por dias. Quantas vezes, ó Pai, somos desafiados a mesmo na igreja nos dedicarmos à oração. E fazemos isso, ó Pai, mais por constrangimento do que por um desejo sincero de intimidade, de crescimento espiritual, segundo a Tua palavra. Senhor, livra-nos de tais atitudes. Livra-nos, ó Pai, de tais comportamentos. Faça, Senhor, de cada um de nós crentes cada vez mais comprometidos e dedicados e disciplinados para com o Senhor e com a Tua palavra. Não permita, ó Pai, que desistamos de nós mesmos, de nossos sonhos, de nossos pedidos, de nossos clamores. Que possamos, ó Pai, a exemplo desta parábola que Jesus Cristo nos ensinou, que possamos ser persistentes em nossas orações, sabendo, ó Pai, que no final das contas seremos atendidos, se não de acordo com a nossa vontade, mas conforme, ó Pai, a Tua vontade, que é de fato a melhor para cada um de nós. Senhor Jesus, ajuda-nos a encarar a oração, não como um desafio, não, ó Pai, como uma obrigação, mas como algo que faz parte das nossas vidas cristãs e que deve ser vivido naturalmente.
todos os dias das nossas vidas. Senhor Jesus, ensina-nos, ó Pai, a ter prazer em falar com o Senhor, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, que não deixemos, ó Pai, em nenhum dia de falar contigo, porque o Senhor espera que sejamos persistentes, perseverantes em nossas orações, porque pedindo, o Senhor nos dará, batendo, o Senhor nos abrirá. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos crentes disciplinados, que crescerão e amadurecerão até alcançar a estatura do varão perfeito. Amém e amém. Pode se assentar. Nós contamos com a sua oração. Aliás, meus irmãos, nós contamos com a sua vida de oração. Eu, como pastor dessa igreja, conto com a sua vida de oração. Esta igreja conta com a sua vida de oração. Você, irmã Jaqueline, conta com a nossa oração. Você, irmão Gesmar, conta com a nossa oração. Você, irmão Edivones, conta com a nossa oração. Você, né, Joabe, conta com a nossa oração. Todos nós, meus amados, dependemos das orações uns dos outros. Porque sem oração, meus irmãos, a igreja não vive. Sem oração, nós não vivemos. Persevere em fé. Persevere na oração. Deus é o seu Pai. E Ele lhe atenderá. Desde que você seja persistente. Desde que você seja disciplinado. Desde que você seja dedicado. E fale com Ele insistentemente, quantas vezes for necessário. Deus nunca fecha os seus ouvidos para o clamor dos seus servos. Amém? Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa completar esta mensagem no meu coração e no seu coração. E que essa mensagem possa produzir nas nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos colocar de pé? (21h28). Estamos chegando, meus irmãos, ao final de mais um culto aqui na Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Repita comigo assim, se você quiser. Não é um constrangimento, viu? É apenas se você quiser. Diga comigo assim: Senhor Jesus, ensina-me a orar. Senhor Jesus, disciplina-me na oração. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça mais uma vez, ore comigo nesse instante, agradecendo a Deus por este culto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Aprendemos, ó Pai, sobre algo tão importante para a vida cristã e pedimos ao Senhor, ó Pai, para nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado nessa noite a respeito, ó Pai, da importância de persistirmos na oração. Que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma semana abençoada, em que a Tua vontade prevalecerá sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te agradecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui, uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui, uma expressão de amor, sinto tua presença em mim.